10 e 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora, guarda. Ontem a Ana nos fez o convite para estarmos ministrando no bode. A minha intenção era de falar a respeito do poder da palavra, o poder regenerador. E aí, só que tivemos um ensaio para o Dia das Crianças agora, às 7 horas. E voltando do ensaio, me veio esse versículo na mente e já veio os tópicos, inclusive. Eu falei, bom, então vou compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração. Para mim não é problema algum, se tivesse 30, eu pregaria a mensagem, se tivesse 2, eu pregaria a mensagem. Porque Deus não reúne o seu povo em vão. E a Bíblia vai além dizendo que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então o tempo para ouvir a palavra de Deus é em todo momento. E este versículo, quando fala, eis que venho sem demora, guarde, cuidado, guarde a sua, o quê? Coroa. Cuidado, porque o ladrão, ele tem interesse em roubar a nossa coroa. E aí eu lembrei que lá em casa, em algum lugar, eu tinha uma coroa. Cada um de nós somos comparados a essa coroa. Quando a Bíblia está se referindo, João tendo aquela visão, é o próprio anjo do Senhor que está falando, olha, cuidado, guarde para que ninguém venha roubar aquilo que Deus lhe confiou, aquilo que é seu, primordialmente, a tua coroa. E o que eu acho mais interessante é que usa-se a figura de um ladrão. E o ladrão, não há ninguém com maior capacidade, de repente, para distinguir um objeto do que o ladrão. Observe bem, um ladrão entre duas pessoas que estão com um celular. Se um tiver com um iPhone e outro tiver com um Nokia, a primeira geração, aquele primeiro modelinho, qual que ele vai levar? Um iPhone. Porque eles levam o quê? O que a pessoa tem de cão. Observe que quando o ladrão entra em uma casa, ele vai e ele procura as melhores joias. Se tiver bijuteria falsa, o ladrão não leva. Ele sabe o que ele foi buscar. Ele sabe aquilo que ele vai tirar. E na nossa vida não é diferente. Cada um de nós também temos uma coroa. Cada um de nós também temos um valor diante de Deus. E o ladrão, quem é o ladrão? É o inimigo de nossa vida. Ele tem o seu tríplice ministério, que é o seu tripé: matar, roubar e destruir. Então o ladrão, ele tem esse objetivo de tentar matar, roubar, destruir os nossos sonhos, nossas esperanças, aquilo que nós temos como coroa. A coroa você não coloca uma coroa escondida sobre a camisa, não. A coroa você vai colocar em um local de destaque. A cabeça é grande, não vai caber. Mas a coroa você vai colocar onde? Sobre a sua cabeça. Ela vai brilhar. Quando o Senhor Deus nos compara com uma coroa, Ele quer dizer o seguinte: cada um de nós somos geração eleita, somos povo santo. Nós fomos escolhidos pelo Senhor. Então cada um de nós tem um valor. E eu gostaria de citar algumas coisas, por exemplo, que o inimigo, ele tenta nos roubar. Coisas que podem simbolizar, exemplificar a nossa coroa. E uma das coisas, por exemplo, está registrada em Marcos capítulo número 5. A Bíblia fala a respeito de duas famílias, duas pessoas que um dia encontraram com Jesus. Uma era uma mulher que há 12 anos padecia de um fluxo de sangue. A sua coroa, a sua alegria havia sido tirada. A outra coroa era uma criança com 12 anos de idade que estava doente e já quase à morte. Então, quando o Senhor Jesus se encontra com aquelas duas famílias, encontra primeiro com uma mulher, e nós conhecemos a história, sabemos que o Senhor Jesus restaura a saúde daquela mulher. Então, a coroa que havia sido roubada, qual que era a coroa daquela mulher? A sua saúde. O Senhor Deus devolve. Quando também encontra com a família de Jairo, alguém fala: Jairo, chega, não incomoda mais Jesus. A menina já foi. E o que eu acho interessante nessa analogia, quando falamos em morte, é porque ninguém fica doente de uma hora para outra e morre repentinamente. Normalmente há sintomas, há sinais. Talvez aquela menina, o primeiro sintoma de quem fica doente é o quê? Para de se alimentar, não sente mais desejo de comer. Então o que eu acho interessante é que aquela menina estava morta, mas ela estava com as suas vestes normais. Ela primeiro perdeu o apetite, mas quando Jesus chegou na casa e diz: menina, talita cumi, a ti te ordeno, levanta-te. Aquela menina levanta, foi restaurada. A primeira coisa que ela fala é: tenho fome. E muitas vezes o que o inimigo tem tirado de nós é o quê? O nosso alimento, que é a palavra de Deus. O inimigo tenta roubar de nós aquilo que nos dá sustento. Aquela menina, ela já não tinha mais motivação para comer. Ela foi se definhando, a doença foi cada vez atingindo até o ponto em que ela veio a falecer.
e ela estava vestida normalmente. Ela estava vestida como uma criança que estava sadia. Muito o contrário de Jairo, que já estava com vestes de morto, todo enrolado, já estava condenado. Mas o que nos deixa claro nessas duas histórias é que tem muita gente que está com os vestes normais, mas por dentro suas esperanças já morreu, a sua alegria já morreu, a sua saúde já se foi, o seu desejo de se alimentar da palavra já se foi. Mas o mesmo Jesus que teve poder para ressuscitar aquela menina é o mesmo que tem poder para operar o impossível em nossa vida. Então que nós possamos guardar nesta noite a mensagem do Senhor. Guarda o que tens. Nós já temos uma coroa. Não pense nós que nós não temos um valor diante de Deus. Não vamos pensar que teremos valor para a sociedade, ou para Deus, ou para o mundo, quando concluirmos, quem está estudando ainda, a sua faculdade. Ou o Devari que já terminou, não pense que vai alcançar quando fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Não. O valor que nós temos, o valor que nós queremos ter, Deus já nos deu. Quando Jesus entrega a sua vida, o seu corpo por nós, verteu o seu sangue ali na cruz do Calvário. Então que nós possamos guardar essa palavra e que a nossa coroa, eu não sei o que ela vai representar para cada um de nós. Se é saúde, se quem sabe essa coroa é a primazia pela palavra, se é um casamento dia 12 de dezembro, ou se é a conclusão de uma faculdade. Eu não sei o que é a coroa de cada um de nós, mas que esta coroa, aquilo que Deus entregou em nossas mãos, que nós possamos guardar. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Amém? Amém. Vamos então dirigir a oração.